essa parábola, eu creio, sim, Luiz Fernando, tá? Que ela é uma das mais importantes que Jesus contou. É uma parábola muito conhecida, com certeza uma das mais conhecidas, mas eu creio que aquilo que ela trata, o assunto que ela trata, que ela tenta trazer entendimento, a torna, faz com que ela seja uma das mais importantes que Jesus contou. Tá? E eu vou te mostrar isso. Ela é uma parábola que ela está presente nos 3 evangelhos. Ela tá na verdade são 4 evangelhos, mas são 3 que são considerados evangelhos sinóticos, que são evangelhos que tratam da mesma coisa, sim, as mesmas repetições, que é Mateus, Marcos e Lucas. Essa parábola está em Mateus 13, está em Marcos 4 e está em Lucas 8. Ela está presente nos 3. Então, a gente vai ficar mais em Mateus 13, vou usar alguma coisa de Marcos 4 também, mas eu quero bater um papo com vocês a respeito dessa parábola, porque eu considero que essa parábola é importante. E não sou só eu não, porque Jesus mesmo, ele deu uma declaração, presta atenção, gente, esse momento é muito importante, a gente precisa valorizar a palavra de Deus, tá? Esse momento o Espírito Santo trabalha muito com transformação. Preste atenção. Então, essa parábola, Jesus, ele deu uma declaração sobre essa parábola que a gente tem que prestar atenção. Por que que Jesus falou sobre isso? E está lá em Marcos 4, essa declaração que ele deu. Assim que ele termina de contar essa parábola, em Marcos 4, ele fala isso aqui, ó. Então Jesus lhes perguntou, gente, se você está com o seu celular aí para tocar, tenta botar para vibrar, porque isso tem acontecido de maneira recorrente, sempre um celular, isso aí acaba tirando a atenção. Me ajuda nisso, gente, o momento da palavra pode deixar o inferno distrair. Pode deixar o inferno distrair a gente, que ele rouba. Eu vou falar sobre isso, ele rouba. Ele rouba a semente, tá? Então, se certifique que seu celular está para vibrar, que ele não vai tocar, para poder não atrapalhar, porque tem sido recorrente esse toque de celular aqui na igreja. Então, vamos lá. Olha só o que Jesus falou. Se vocês não entendem esta parábola, ele está falando da parábola do semeador. Se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão? Não é uma declaração que a gente tem que prestar atenção? É ou não é, César? Fala a verdade. Ele está falando, existe uma chave nessa parábola que vai destravar para vocês entenderem as outras coisas. É uma parábola que é a chave para a gente adquirir entendimento. É Jesus que está declarando isso. Ele mesmo considerou essa parábola muito importante, gente. Então, depois você dá uma lida nela, eu não vou ler ela toda, porque ela é grande. Tá? Então, vai do verso 1 do capítulo 13 de Mateus até o verso 23. Depois você dá uma lida em casa, que a gente vai falar dela. Hoje eu não vou entrar nela assim propriamente dito, não vou entrar nos tipos de solo, não vou falar disso hoje. A gente vai desenvolver isso ao longo dos domingos. Hoje eu quero falar sobre algo específico. Quero falar sobre exatamente a importância dela, que é como Jesus falou, é uma chave para a gente entender as outras parábolas. E não só as outras parábolas, mas o evangelho como um todo. E eu creio, gente, que a importância dessa parábola, toda essa importância, e isso que Jesus declarou, dela ser uma chave para a gente entender outras coisas, está diretamente relacionado ao assunto que ela trata. Por que ela é tão importante? Porque ela trata de um assunto importante. E essa parábola, basicamente, a essência dela, ela fala sobre a palavra de Deus. Ela fala sobre um semeador que saiu a semear. E em determinado momento, diz assim bem claro, a semente é a palavra. Então ela está falando da palavra de Deus, e ela está falando dos resultados que a palavra de Deus produzem na vida de todos aqueles que estão ouvindo. Isso é chave para a nossa vida cristã. Por isso essa parábola é tão importante. Qual o resultado que a palavra tem produzido na tua vida e na minha? Tem frutificação? Essa palavra, essa semente. A semente é a palavra. Essa semente que tem caído no teu coração, tem sido semeada, ela está frutificando? Está gerando fruto? Porque se não tiver ou se tiver, pode estar diretamente associado ao tipo de solo.
Então é uma parábola muito chave por causa disso. Porque ela é chave? Porque ela trata da frutificação da palavra na nossa vida. Você está entendendo isso? Por isso essa parábola é chave. Então a gente vai conseguir, de repente, identificar se está frutificando, se não está frutificando. Se está frutificando pouco, como é que eu faço para isso frutificar mais? Porque até no solo que dá fruto, que é a boa terra, tem fruto a 30, a 60 e a 100. Então, se eu estou frutificando a 30, o que está faltando para frutificar a 100? Até onde dá fruto, pode dar mais fruto. E Jesus falou isso no Evangelho de João: vocês que estão dando fruto, limpo para dar mais fruto. O galho que não estiver dando fruto, corto e lanço no fogo. Mas o que estiver dando fruto, eu limpo para dar mais fruto. Então, ou tu vai ser cortado, ou tu vai ser limpo. De qualquer maneira, a faca vai passar. Não. Ué, ele disse, quem não estiver dando fruto, eu corto e lanço no fogo. Quem estiver dando fruto, eu limpo para dar mais fruto ainda. Então a faca vai passar de um jeito ou de outro, meu irmão. Ele quer que a gente frutifique. Jesus quer que todo mundo frutifique a 100. E se precisar limpar, ele limpa. Vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Jesus falou. Então, ela é uma parábola que fala essencialmente da palavra. E fala não só da palavra, fala da maneira como nós ouvimos a palavra. Faz diferença para a frutificação. Não é só ouvir, mas a maneira como eu ouço. Então, ele começa a falar lá do verso 1 do capítulo 13 de Mateus. Ele vai ali do verso 1 ao verso 8, ele conta a parábola. E no verso 9, ele termina de contar a parábola com essa frase aqui, ó. Ah, não. Eu esqueci só de falar o título para vocês. É porque a parábola fala de ouvir e como ouvir. Então, o título de hoje é esse aqui, ó, a importância de ouvir atentamente. Era para eu ter feito uma introdução. Então, o título de hoje. Mas eu me esqueci, passei, perdeu a graça. Tá bom, Jesus está no controle. Então, eu quero hoje, começando dentro dessa série, a parábola do semeador, eu vou ter subtópicos. E o primeiro subtópico é esse: a importância de ouvir atentamente. E você vai entender o que é ouvir atentamente. Porque ouvir, você está ouvindo muita coisa. Por exemplo, eu estou ouvindo o Davi resmungar ali. Mas eu não estou dando atenção. Eu estou ouvindo o ventilador ligado. Hoje não está, mas eu estou ouvindo as crianças aqui atrás. Eu estou ouvindo, mas eu não estou dando atenção. Eu posso estar ouvindo muita coisa. Seu ouvido capta sons. Diversos sons. Mas aqui você está dando atenção. De repente, você também pode estar ouvindo aqui o Abner resmungar. São crianças. O Davi, criança é assim mesmo, é difícil. Mas se você decidir não dar atenção, coloca o teu foco aqui, ó. A importância de você colocar o foco naquilo que importa. Durante a tua vida, onde você tem colocado o foco? Qual tipo de barulho tem feito mais barulho na tua vida? Então é isso, essa parábola ela trata disso, por isso a importância de ouvir atentamente. Então no final, Jesus ele abre ali capítulo 13 de Mateus, falando coisa, ele conta a parábola até do verso 1 ao 8, e no verso 9 ele fecha a parábola falando isso aqui, ó. Olha o que ele fala: quem tem ouvidos, que doideira é essa? Quem vai ter ouvido que não seja para ouvir? Boa pergunta, pastor. Então eu posso ter ouvido que não seja para ouvir. Porque o ouvido para ouvir não depende das tuas orelhas, depende do teu coração. Porque ouvir todo mundo ouve. Mas ouvido para ouvir é como eu ouço. Sabe quando você vai dar bronca no teu filho, que você fala assim: Esther, falar com você. Lá em casa é assim: eu vou falar uma vez só, presta atenção. Quando você fala assim, você quer o quê? Que a pessoa que vai te ouvir preste toda a atenção. É isso que Jesus está falando. Ó, quem tem ouvidos para ouvir, é a mesma coisa que ele estivesse dizendo: ó, presta atenção. Presta atenção. Jesus está falando isso para a gente, presta atenção. Essa expressão, gente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ela aparece 16 vezes no Novo Testamento. Só no livro de Apocalipse aparece várias vezes nas cartas à igreja. Todo final de carta ele fala isso. 16 vezes no Novo Testamento. E isso, gente, é só para você entender a importância que tem a maneira que você ouve. Não é à toa que essa expressão está 16 vezes na palavra de Deus só no Novo Testamento. A maneira que eu e você ouvimos a palavra de Deus vai fazer toda a diferença. O foco de atenção que eu coloco naquilo que eu estou ouvindo, naquilo que eu estou aprendendo, vai fazer toda a diferença para frutificar ou não frutificar na minha vida, porque ouvir todo mundo ouve, gente. A palavra de Deus está aí, o YouTube está cheio de gente pregando, Instagram, TikTok, está todo mundo pregando, está todo mundo ouvindo, todo mundo gosta de ouvir uma mensagem, gosta de ouvir um louvor, mas como eu estou ouvindo para que isso venha de fato gerar fruto na minha vida? A gente acabou de passar por um mês da família, queridos. Quanto conteúdo foi derramado sobre nós? Quanta coisa maravilhosa de relacionamento, Marcelo, de casal, de marido e mulher, de filho com pai, quanta coisa maravilhosa. Todo mundo ouviu, mas a gente só vai saber quem ouviu de verdade é na prática de vida. Quem ouvir, todo mundo ouviu. Mas quem teve ouvidos para ouvir? Quem botou foco? Quem pegou? Porque tem que gerar fruto. Se eu pego esse conteúdo para mim, eu recebo, eu coloco em prática na minha vida, vai gerar fruto. E se a palavra é sobre família, vai ter que gerar fruto dentro da minha casa. Vai ter que melhorar meu relacionamento com a minha esposa. Vai ter que melhorar meu relacionamento com meus filhos. Vai ter que melhorar, porque eu ouvi. Mas se não está dando fruto, é porque eu ouvi sem ouvido para ouvir. Ou não coloquei o foco da atenção que precisava colocar. Aí a gente está vindo aqui, por que essa mensagem veio ao meu coração, gente? Porque a gente está vindo aqui domingo após domingo ouvindo. Mas onde é que está a frutificação? Eu quero ver, na minha vida, na tua vida, a frutificação da verdade. Porque essa semente é boa, ela frutifica, queridos. A mudança precisa acontecer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus que falou, quem tem ouvidos ouça. Então significa que eu posso ter ouvidos para não ouvir. Pastor, que doideira, hein? É doideira mesmo. Então, com base nisso, vamos falar um pouquinho. A maneira como ouvimos a palavra de Deus vai determinar se ela vai frutificar ou não. É disso que a parábola trata. São 4 solos, só um ela frutificou, e os solos são os corações. Corações que estão ouvindo e a maneira como estão ouvindo a palavra de Deus. E a gente vai destrinchar cada solo aqui, ó. Beira do caminho, solo rochoso, solo de espinhos e a boa terra. A gente vai destrinchar. Vou passar o domingo falando só de cada um por domingo. Para a gente entender, cara, que não tem como eu continuar ouvindo e a frutificação não acontecer. Não depende só de Deus, depende de mim, queridos. A maneira como ouvimos vai fazer toda a diferença na frutificação. Não é a ação só de Deus, é a ação do homem também. A frutificação da palavra na minha vida depende da minha... Eu preciso interagir com a palavra. Ela fala comigo, eu me abro para a transformação. Eu preciso demonstrar esse interesse, essa fome. A palavra correta é, eu preciso valorizar. Preste atenção. Todo mundo aqui que é pai e mãe já passou por isso que eu vou falar. De repente você que não é pai e mãe, de repente você não passou. Ou de repente se teu filho é muito pequenininho, você de repente ainda não passou. Mas você passará. Quem é pai e mãe ainda não passou, vai passar. Quem não é pai e mãe, o dia que for pai e mãe, vai passar. Quem já aconteceu de você pegar teu filho, dar um conselho para ele, mas você perceber que ele não valorizou o teu conselho e fez o que ele queria? Eu vou levantar minha mão. Não é ruim quando a gente dá um conselho?
Ó, a gente dá um conselho para o bem, amém? Ainda que quem esteja recebendo o conselho ache que não é para o bem. Por exemplo, a minha filha quer ir no cinema com as amigas do colégio, só que ela tem 9 anos. Dentro da mentalidade dela, é tranquilo. Eu não vou deixar minha filha de 9 anos ir para o colégio com um colega de colégio, ir para o cinema com um colega. Aí, essa minha atitude é porque eu quero o mal dela. É porque eu não quero que ela se divirta. É porque eu não quero que ela veja o filme. Mas é assim que ela vê. Você não quer que eu seja feliz? Você não quer deixar eu me divertir? Não é o caso da Esther, mas não é assim que acontece com o filho. Você não quer, porque com ela nem me pediu isso, que ela não é doida. Mas só te dando um exemplo, estou usando minha filha para te dar um exemplo. Não aconteceu na prática. Mas é isso que os filhos fazem, porque eu já fiz isso. Você não quer que eu seja feliz, você não quer deixar eu ir, porque todo mundo vai. Aí vem aquela célebre frase que toda mãe já falou: você não é todo mundo. Mas a visão do filho é que você está limitando a felicidade dele. A visão do filho é que você não quer que ele se divirta, quando na verdade o teu conselho é para proteger. Mas a gente reclama que nossos filhos fazem isso com a gente, mas a gente faz isso com Deus. Deus nos dá seus conselhos para o nosso bem, e a gente acha que Ele está limitando a gente de ser feliz. A igreja é a turma do não pode. Igreja não pode isso, não pode aquilo, é mesmo? Você quer poder uma coisa que vai te destruir? Você quer poder uma coisa que vai te gerar sofrimento? Você quer poder uma coisa que vai gerar desvalorização para a tua vida? Deus te valoriza. Você é uma joia preciosa, e tudo que é precioso a gente protege. Está aqui a tua proteção. Deus quer te proteger, e a gente está olhando para a Bíblia como um livro de regras. A Bíblia não é um livro de regras, a Bíblia é um livro de conselhos para nos proteger. Porque Ele é Pai. Então, muitas vezes é assim. E quando alguém desvaloriza um conselho teu, que você deu com todo o teu amor, é chato. É chato. E será que nós não temos desvalorizado o conselho de Deus como verdade? Porque o nível de valorização é o nível da frutificação, queridos. A palavra é essa, eu preciso valorizar a verdade. A verdade vai frutificar na vida daquele que valoriza. Você está entendendo o que eu estou falando? Valorizar a palavra acima de tudo. A palavra de Deus como verdade, como a verdade absoluta. Valorização. Então, eu quero começar hoje, eu não vou falar da parábola em si, eu ainda tenho um tempinho, mas eu quero começar hoje falando de um recheiozinho, que está ali em Mateus 13, que muitas vezes a gente passa desapercebido. Por que você está chamando de recheio, pastor? Por causa do pastor Paulo Canuto? Também, mas não é só por isso, é porque Jesus, do versículo 1 ao versículo 9, ele conta a parábola, amém? Beleza. Depois, do verso 18 ao verso 23, ele explica a parábola. E o que acontece do verso 10 ao 17? É o recheio. Então, ele conta a parábola do 1 ao 9, ele explica do 18 ao 23, e do verso 10 ao 17, ali tem um recheiozinho, que fala exatamente dessa questão da importância de ouvir. E às vezes a gente não dá muita atenção, porque está entre, que a gente quer chegar logo na explicação da parábola, a gente leu a parábola, quer entender, a gente passa batido por isso, mas vai fazer toda a diferença para a gente entender coisas. Amém? Então, beleza. Então, no verso 10, ele fala assim, ó, ele conta a parábola do 1 ao 9, depois os discípulos chegam para ele, olha o tipo de pergunta que os discípulos fazem. Preste atenção na pergunta. Jesus contou uma parábola para a multidão. Tinha uma multidão ouvindo. Aí depois ele ficou sozinho com os seus.
E aí os discípulos fizeram o que para ele? Jesus, por que você fala com eles por meio de parábolas? O que está por trás dessa pergunta? Jesus, estou entendendo, você não quer se fazer entender? Porque do jeito que você fala, parece que você não quer se fazer entender. Jesus, parece que você está dificultando o entendimento deles. Por que você não fala abertamente com eles? O teu objetivo não é se revelar? O teu objetivo não é ter mais seguidores? O teu objetivo não é que todos te compreendam? Não estou me entendendo. Você fala um negócio complicado na frente deles, umas parábolas, dá uns exemplos. Aí quando chega para a gente, você fala abertamente. Por que você fala com eles por parábolas? Vocês estão entendendo o coração dos discípulos? Era esse. Eles não estavam entendendo por que alguém que queria se revelar ou divulgar, falava por parábolas. Camuflava a essência da história por trás de uma história. Ou camuflava a essência da mensagem atrás de uma história. Por que Jesus camuflava a essência da mensagem atrás de uma história na frente das pessoas? Isso é importante a gente saber, porque é isso que os discípulos não entendiam. Eles deviam, de repente, olhar para a cara do outro, meu Deus, vem ele com essas doideiras de novo na frente do povo. O povo não entende nada. O povo vai embora sem entender. Mas o que, na verdade, Jesus estava fazendo, e a gente vai entender, não é camuflar o entendimento para impedir que as pessoas entendessem. O que ele estava fazendo é escondendo um tesouro para os verdadeiros interessados. Porque quem se interessava mesmo, não ficava satisfeito em não entender. Ia no particular e perguntava, o que você quis dizer? Não entendi. Ah, então você está interessado, vem cá que eu vou te contar. Então, a verdadeira revelação depende do meu interesse. Ele sempre se revelará mais para aquele que buscar mais. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso. E foi exatamente essa resposta que Jesus deu. Porque no verso 11, ele responde, Jesus, por que você fala com eles por parábolas? Ao que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, isso não é? Se a gente parar de ler aqui e a gente entender, vai dar a entender que é Deus que decide quem vai entender e quem não vai. Sim ou não? Ó, a vocês é dado. A vocês é dado. A eles não é dado. É como se Deus tivesse dado a entender. É como se Deus tivesse escolhido o Ronald para ser uma boa terra e a Thaís para ser beira do caminho. O Ronald foi dado. Deus deu essa condição a ele. Mas a Thaís Deus não deu. Soberania de Deus. Mas não é isso que o texto está falando. Porque isso não combina com o caráter amoroso, generoso e justo de Deus. Seria injusto ele escolher o Ronald para entender e a Thaís para não entender. Mas é isso que isso aqui pode dar essa impressão, pode ou não pode? Você está comigo? Você está prestando atenção? Isso aqui é uma sala de aula, hein? Não pode dar a entender isso? Caramba, então Deus escolheu a Monique para entender e o Luiz não. Não é bem isso. Não é bem isso. Vamos continuar lendo? Então, beleza. Aí no verso 12, ele vai abrir um pouco mais, ele vai falar o seguinte. Ah, pois ao que tem. Então, qual era a diferença dos discípulos para a multidão? Eles tinham alguma coisa que a gente vai entender. Então, ao que tem, mais será dado. E será dado o quê? E terá em? Agora, também tem o seguinte, ao que não tem, meu amigo, até o pouco que tem vai ser roubado. E quem rouba? Na parábola a gente vê que quem rouba é o diabo.
Ele rouba a semente. Beira do caminho. Até o que tem vai ser tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas. Porque Jesus, por uma parábola, ele vai descobrir quem tem e quem não tem. Vou falar um negócio aqui que ninguém vai entender, eu vou descobrir quem tem verdadeiro interesse e quem não tem, que são aqueles que vamos procurar no final do culto. Pastor, que esse negócio que você falou ali, não entendi muito bem. Vou te explicar. Está animado o negócio lá atrás, misericórdia. Deixa as crianças. Por isso eu falo com eles por parábolas. Porque o que, gente? Porque vendo, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Aqui pode dar a entender de novo que depende de Deus, né? Pô, eles veem e não ouvem. Vamos continuar lendo, vendo, não ouve, não entende. Aí o verso 14. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Agora Jesus vai mandar a palavra. Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Então, o momento que está acontecendo, Isaías já tinha profetizado que o povo ia ouvir, mas não ia entender. Ia ver, mas não ia perceber. É diferente ver e perceber. É diferente ouvir, mas entender. Então, isso que está acontecendo com a multidão, que ouve, mas ouve de qualquer maneira, já foi profetizado por Isaías. Você está entendendo, gente? Mas isso não é pré-determinação de Deus. Não é Deus que decide quem vai ouvir, quem vai ter, quem não vai ter. Porque agora, no verso 15, vem a explicação de tudo. Por que que eles veem e não veem? Por que que eles ouvem e não ouvem? Porque, verso 15, olha aí. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos. Pode falar aí. Esse pastor está falando pra caramba. Está ouvindo mesmo? Ou está ouvindo com o ouvido tapado? Qual o nível de valorização? É a palavra de Deus? Se é a palavra de Deus, do Todo-Poderoso, tem que ter um alto valor. Qual o nível do valor da palavra de uma pessoa? O nível de importância da pessoa. Sim ou não? É claro. Se começar um boato lá no teu trabalho assim, segunda-feira não vai ter expediente, não. Qual é a primeira pergunta que você faz? Quem falou? Sim ou não? Se for papo de corredor, eu ouvi fulano de tal, qual o crédito que você dá? Agora, se falar assim, cara, o gerente veio aqui e fez um comunicado, falou, o gerente que falou, o que você fala? É mesmo? Vou para a praia, não sei. É claro, porque o nível de importância, o nível de valor de crédito da palavra de uma pessoa está diretamente associado à importância dela. É a palavra de Deus, gente, é Deus. O Senhor do universo, o Criador de todas as coisas. Qual o nível de importância que essa palavra tem na minha e na tua vida, queridos? Fala aí para mim. Ouviram com os ouvidos tapados, fecharam os olhos, fecharam. A Bíblia não está dizendo que os olhos deles estavam fechados. A Bíblia está dizendo que eles fecharam os olhos para não ver. Agora, olha o problema de tudo. Se eu fecho o olho para não ver, se eu fecho o ouvido para não ouvir, não entendo com o coração, não me converto e não sou curado. Quando impede o ouvir, impede a obra de Deus na vida da pessoa. Por isso essa palavra é tão importante, porque tudo começa pelo ouvir. E se o diabo atrapalha o ouvir, ele atrapalha todo o resto. Olha lá, ó. Para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, por que o diabo atrapalha tanto o ouvir? Por causa disso ali, para as pessoas não se converterem e não serem curadas verdadeiramente. Curado de quê, pastor? Ninguém doente, tá? O ser humano está doente, sim. De dentro para fora, o ser humano está doente. O ser humano está doente, precisa de cura, de dentro para fora.
Mas só que se não ouve direito, não vai ter cura, gente. Então aqui fica bem claro onde está a raiz do problema. Não diz que Deus endureceu o coração do povo. Pastor, mas está escrito que Deus endureceu o coração de Faraó. É mesmo? Ele endureceu ainda mais um coração que já estava predisposto a ser duro. Porque é o que não tem, até o que tem. Então ele já tinha um coração duro, então acabou ficando, Deus endureceu mais ainda. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus não endurece o coração de ninguém, cara. Está escrito, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quem endurece o coração não sou eu. Um coração duro é uma terra onde a semente não penetra. Terra dura, falta de água, e água simboliza o Espírito Santo. Coração duro é um coração, não é o solo pedregoso, que tem uma camada de terra macia, a semente entra, mas embaixo é rocha. É um solo que está petrificado na ponta, a semente nem penetra. Esse é o coração duro, a semente não entra. A semente não pode entrar. Ouve de qualquer maneira. Não é predeterminação de Deus, gente. Esse coração duro. Sou eu. Então, o que Jesus está falando? Ao que tem, coloca o Luiz Fernando entre parênteses, ao que tem uma predisposição para entender, ao que tem uma predisposição para se inclinar, para aprender, ao que tem interesse, mais lhe será dado e ainda se acrescentará. Ao que não tem interesse, até o pouco que tem vai ser roubado. Então, o que vai fazer diferença na frutificação da palavra é o nível do meu interesse, queridos, por ela, e valorização. Luciano Subirá diz o seguinte: no reino de Deus você só acessa o que você valoriza. A moeda de Deus é interesse. Deus não quer passar um tempo contigo. Deus não quer ser um programa de domingo de manhã, Ele quer ser a tua vida. Ele te ama, Ele deu a vida por você. Você acha que Ele vai se contentar com passar um tempinho pequeno contigo? Ele quer você, você é dele, Ele te ama muito, Ele não aguenta ficar longe de você. Mas você precisa se entregar, precisa abrir seu coração. Ah, pastor, mas é porque o que se entrega para Ele, meu querido? Abre o teu coração para essa semente entrar. Deixa o teu coração ser uma boa terra. Deixa o teu coração ser uma boa terra, deixa essa semente. Então as pessoas da tua família falam de Jesus para você, mas não adianta, Ele quer você, Ele te ama muito. E sabe, gente, deixa eu te falar uma coisa aqui, que é muito interessante. O que eu vou falar para você aqui é muito interessante agora que eu vou falar. É por isso que muitas vezes o evangelho frutifica na vida de alguém que está passando por um momento difícil. Porque quando a pessoa passa por um momento difícil, o coração dela fica quebrantado. Apesar que tem gente que nem passando por um momento difícil se quebranta. Mas a pessoa, quando ela passa por uma grande perda, por um grande problema, por uma grande decepção, uma grande doença, alguma coisa, geralmente o coração dela fica quebrantado, fica uma terra mais macia, própria para a semente frutificar. Por isso que você vê muita gente se convertendo num momento de dificuldade, porque Deus precisa de um coração quebrantado para que a semente frutifique. A semente não frutifica em coração endurecido, ela nem penetra. Por isso que o Espírito Santo sabe como trabalhar a vida das pessoas, e elas passarem até por problemas, que às vezes a gente fica, meu Deus, deixa Deus trabalhar, Deus sabe trabalhar, Deus sabe sacudir. Aí fica entre a vida e a morte, sofre um acidente, passa por uma doença, deu uma sacudida na vida, pum, coração, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Pum, a semente frutificou, porque o coração se quebrantou. A mãe já estava falando, o irmão já estava falando, já estava orando, já estava todo mundo, mas não adiantava. Mas quando passou por uma situação, o coração quebrantou, a semente frutificou. Aleluia! Deus sabe trabalhar. Que nós sejamos esses que abramos o nosso coração sem precisar passar por problemas. Aí tem pessoas que ainda dizem assim, se não for pelo amor,
nunca é pela dor, sempre é pelo amor. Deus te ama muito. A dor quem causa é a gente mesmo quando a gente rejeita Ele. Mas não tem a ver com Deus. Deus não provoca dor em ninguém. Pelo contrário, Deus cura dores. A dor que a gente às vezes passa na vida é a gente mesmo que procura. Não é culpa de Deus não, gente. Mas Ele sabe como aproveitar um momento de dor para se revelar. Aí é diferente. Uma coisa é Deus provocar uma dor no Ronald para ele vir. Outra coisa é Deus aproveitar o momento que o Ronald está passando para se revelar. Deus não provoca dor em ninguém. Tira essa visão de um Deus malvado. Deus não é malvado. Deus é pai e um pai bom. Então, está aí a raiz do problema. Então não depende só de Deus. Mas o coração tem que estar quebrantado. Precisa de interesse. Então Jesus está falando, se você tiver interesse, Gabriel, eu vou multiplicar. Eu vou abrir teu entendimento. Agora, Ronald, se você não tiver, até o pouco que você tem vai ser tirado. E não vai ser tirado por Deus, não. A gente vê na parábola que quem rouba é o diabo. Vocês estão conseguindo me acompanhar? A importância do interesse? Vamos continuar. O nível de entendimento que eu recebo é proporcional ao nível de interesse que eu demonstro. O nível de entendimento que eu recebo sempre será proporcional a nível de entendimento que eu demonstro. O que Jesus está dizendo, eu anotei. O que Jesus está dizendo, me ajuda aí. O que Jesus está dizendo é que, se eu demonstro interesse por conhecer os mistérios do reino, meu conhecimento é ampliado, acrescentado. Deus abre meu entendimento. É isso que Jesus está dizendo. Ao que já tem, eu vou ampliar, eu vou abrir. Ao que não tem, o pouco que tem lhe será tirado. A importância do interesse. Olha só, na mesma parábola também, em Marcos 4, Jesus também falou outra coisa sobre essa questão de entendimento. Marcos 4 também está na parábola do semeador, tá? Olha só, olha como é que Jesus abordou eles. Prestem bem atenção no que vocês ouvem, porque com a medida que tiverem medido, vocês serão medidos, e ainda mais será acrescentado. Ele está falando a mesma coisa. Preste atenção, porque na medida que você prestar atenção, vai ser acrescentado. Na medida que você medir, na medida da atenção que você der, vai ser a medida de entendimento que você vai receber. É isso que ele está falando. Na versão da Bíblia Amplificada em português da Joyce Meyer, esse versículo está assim, ó. Então disse-lhes, considerai com muita atenção o que ireis ouvir. Com a medida de pensamento, de estudo, com que medirdes a verdade que ouvis, também vos medirão de virtude e conhecimento, e ainda vos será acrescentado. Então, deixa eu ver se eu botei essa frase. Botei, olha aqui, presta atenção. A medida de atenção, foco, valorização que eu dedicar àquilo que eu ouço da palavra, é o que vai retornar para mim de conhecimento, virtude e poder. Qual o foco da minha atenção? Como é que está a minha interação com a palavra? Será que eu valorizo essa palavra acima de tudo? Gente, é uma dinâmica de interação. Muito interesse, muito conhecimento. Pouco interesse, pouco conhecimento ou nenhum conhecimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então a chave é interesse. É busca, é fome. Amém, queridos? Olha só, deixa eu colocar um verso para vocês, que vocês vão ver essa interação na prática. Em Atos 16, está registrado isso aqui, ó. Certa mulher, chamada, poderia ser outro nome, poderia ser teu nome, chamada Renata. Certa mulher chamada, sei lá, Fernanda, chamada Raquel, não sei, poderia ser. Certa mulher chamada da cidade de Tiatira, ainda diz a profissão dela, vendedora de temente
que ela estava fazendo? Então ela parou para... E nisso que ela parou para escutar, que ela demonstrou interesse, o que aconteceu? Quem abriu o coração dela? Mas quem demonstrou interesse? Se eu paro para ouvir, ele, opa, parou para me ouvir, César? Parou para conversar comigo? Então vou te falar uns negócios. Pá. Ele abre o entendimento. Às vezes a gente, não entendo nada da palavra. É mesmo, você está parando para dar atenção? Você está parando para colocar foco? As mensagens da família, está tudo aí no YouTube, gente. Assiste tudo de novo. É isso que Jesus está falando. Ao que tem, olha aqui, ó. Ao que tem, mais lhe será dado. Ao que tem, mais será dado. Ela teve interesse, então mais foi acrescentado a ela. Amém, queridos? A gente podia lembrar também de Maria. Eu estou terminando, pode vir, meus meninos e a menina. Eu poderia falar também de Maria, que ao Jesus entrar na casa dela, ela fez uma rabada. Não foi rabada que ela fez. Ela fez uma escolha. Ela decidiu fazer o quê? Sentar aos pés de Jesus para... Então ela tinha, né? Ela tinha, né? E Marta? Marta era muito trabalhadora, mas não demonstrou muito interesse. Pelo menos ela deu mais o foco naquilo que precisava ser feito de outro lado. Pastor, mas se Marta não faz comida, ninguém ia comer depois, né? E Jesus teria dificuldade se Marta senta junto com Maria de multiplicar um pãozinho lá para todo mundo comer? Ele já tinha feito isso com a multidão. Na multidão ninguém tinha comida, ele multiplicou comida para todo mundo. A verdade é que acaba sendo uma escolha. Então, Maria demonstrou interesse e sentou aos pés dele para ouvir. Ela tinha, sim ou não? E aí Jesus dá uma declaração interessante sobre ela. Jesus fala para Marta, porque Marta, Senhor, a minha irmã e tal, tá aí, não deixa, tal. Marta. Aqui, ó. Marta, você anda inquieta, Marta, e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria, o que ele vai falar agora? E essa não lhe será tirada, porque ao que tem, mais lhe será dado. Ao que não tem, até o que tem será. E Maria não será tirado, porque ela escolheu a boa parte. Não será tirado. Não será tirado. Não será roubado. Quando eu boto o foco da minha atenção, não será roubado. Porque essa semente caiu numa boa terra. E ela caiu num bom coração. E ela vai frutificar na tua vida. Pastor, mas o meu coração é boa terra, ainda não estou vendo fruto. Calma. Deixa a semente germinar. Deixa a semente criar raiz no teu coração. Deixa essa árvore crescer. Porque a árvore só dá fruto quando ela fica madura. Tem paciência. A semente está aí no teu coração.
ela está germinando, você não está vendo, ninguém consegue ver o processo que a semente está sofrendo dentro da terra, ninguém consegue ver, a semente está aí no teu coração, ela está sofrendo uma interação, ela está sofrendo uma transformação, ela está criando raiz, ela vai se gerar uma grande árvore, e essa árvore vai começar a se fortalecer, essa árvore vai começar a crescer, e essa árvore vai dar fruto no tempo certo. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está, o seu foco está, a sua atenção está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como uma árvore, claro, porque essa semente frutificou, e será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Essa semente está virando uma árvore e vai dar muito fruto na tua vida. Fique de pé, vamos adorar a Deus.